acompanhar comigo a leitura de 2 salmos da palavra de Deus, que são o Salmo 127 e logo em seguida o Salmo 128. Então nós vamos ler os 2 salmos, tá? Então no total são 11 versículos somados esses 2 salmos. Salmo 127 e Salmo 128. Amém, queridos? Então vou pedir para que seja lançado aqui no telão também, para que a igreja possa acompanhar. Ok? Então está ali, ó. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Agora vamos para o Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Só um minuto. Meu Deus, o que aconteceu comigo aqui? Vamos lá então, pessoal. Bem, hoje eu quero tratar do tema princípios para o sucesso da família. Amém? Por se tratar do Dia dos Pais, eu acredito que esse seja um tema muito sugestivo. E esses 2 salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles tratam desse assunto família bem-sucedida, uma família de sucesso, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. Então é sobre esses 2 salmos que nós vamos falar nessa noite. Mas antes de expor esses salmos para a igreja, vamos relembrar o tema das ministrações desse mês de agosto. Então o tema das ministrações do mês de agosto são os salmos de romagem. Pastor Peter, o que é isso? Eu não estive aqui semana passada, eu não faço ideia do que são os salmos de romagem. Os salmos de romagem são um grupo de 15 salmos, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134, e eles foram escritos para serem cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém, nas romarias dos judeus para as festas em Jerusalém. Então por isso salmos de romagem. Romagem deriva de romaria. Então no Antigo Testamento existiam ali as festas instituídas por Moisés, e dentre essas festas existiam 3 festas principais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E todo judeu, pelo menos uma vez por ano, deveria sair da sua cidade e se dirigir até Jerusalém para comemorar uma dessas festas. Então, quando chegava a época das festas, todas as famílias saíam das suas cidades, das suas tribos, e eles faziam uma romaria para Jerusalém. E durante o percurso, que poderia durar dias, e onde havia o perigo de salteadores, um sol escaldante ali do Oriente Médio, o cansaço da viagem, então os peregrinos, eles cantavam esses salmos durante o trajeto. Então eram cantados esses salmos, do Salmo 120
ao Salmo 134. E são salmos muito interessantes. Inclusive, eu aconselho você a ler esses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, porque eles trazem muitos ensinamentos para nós. E dentro desse grupo de salmos estão então o Salmo 127 e o Salmo 128, que retratam princípios importantes para a vida em família. Princípios que podem nos levar a uma vida próspera e feliz. Ou seja, são princípios para termos uma família de sucesso. E baseado nisso, eu quero começar a ministração dessa noite com uma pergunta. Quantos aqui desejam ser prósperos e felizes? Com toda sinceridade, levanta a mão aí. Quem quer ser próspero? Quem quer ser feliz? Quantos aqui desejam ser bem-sucedidos na vida familiar? Eu desejo ser bem-sucedido na vida familiar. Levanta a mão aí. Então, é exatamente isso que a Bíblia trata nesses dois salmos, no Salmo 127 e no Salmo 128. Então esses dois salmos, eles servem como um mapa, eles mostram o caminho para uma vida familiar de sucesso. E para começar, nós vamos ler novamente, ou seja, nós vamos reler o versículo 1 do Salmo 127. Então vamos lá, deixa só eu tomar mais uma aguinha aqui, para não perder a voz. Então, versículo 1 do Salmo 127. Vamos ler só o começo. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Vamos repetir isso, diga assim comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então esse salmo, ele começa mostrando que uma família de sucesso é aquela que tem Deus como seu alicerce. É aquela família que é edificada no Senhor. Então ouçam o que eu vou dizer. Não é suficiente você ser apaixonado, você ser apaixonada pelo seu cônjuge. Não é o suficiente. Não é o suficiente você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa trabalhadora. Não é o suficiente. Não é o suficiente você investir numa cerimônia de casamento cara e maravilhosa. Não é o suficiente se o Senhor não for a base do seu casamento e da sua família. Se nós construirmos o nosso casamento e a nossa família simplesmente nos nossos achismos, nos nossos sentimentos, mas não tivermos o Senhor como centro das nossas vidas, como centro do nosso casamento, como centro da nossa família, então o nosso casamento e a nossa família estarão fadados ao fracasso. Por isso que o livro de Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que seria um cordão de 3 dobras? É um cordão onde um cordão representa, por exemplo, Jesus, uma dobra, representa Jesus, e as outras dobras representam talvez ali o marido e a esposa. Então um cordão de 3 dobras, ele é forte, ele não se rompe com facilidade. Então ele aponta para o marido, ele aponta para a esposa e ele aponta para Jesus, sendo o centro desse cordão de 3 dobras. Então o Senhor, ele precisa ser aquele que edifica a nossa casa. Então o sucesso do seu casamento e o sucesso da sua família dependem totalmente de se ter o Senhor como centro, como base, como alicerce. Ou seja, nós precisamos fundamentar a nossa vida, o nosso casamento e a nossa família em Deus e nos princípios da sua palavra. É por isso que Jesus contou, por exemplo, aquela parábola dos 2 fundamentos. Ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, os rios,
as chuvas deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, os rios, vieram a chuva, deram contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ela estava edificada na areia. Então a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, ela não pode ser edificada nos nossos achismos, naquilo que livros seculares dizem ou que outras pessoas dizem. Tem que ser edificada em Deus e nos princípios da sua palavra. Então é essa a primeira coisa que o Salmo 127 nos ensina. Então dessa forma nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. E como diz o salmista Davi no Salmo 37 versículo 5, e o mais ele fará. É isso que Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos fundamentar a nossa família nos princípios da palavra de Deus. Somente assim nós vamos suportar os ataques contra ela e nós vamos permanecer firmes, porque hoje a família ela está sendo poderosamente atacada. E se nós não estivermos firmados na rocha, que é Jesus, firmados na rocha, que são os princípios da sua palavra, a nossa família não vai permanecer. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A segunda coisa é sobre o próprio trabalho. Olha só o que o versículo 2 diz. Diz assim, acompanhe comigo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Então o que o salmista está dizendo? Se o Senhor não for aquele que edifica a nossa casa, tudo o que fizermos, todo o nosso esforço será inútil, será vão, um esforço que no final das contas não terá recompensa. Então eu quero até abrir um parênteses aqui, tá? É importante falar sobre isso. Eu quero dizer que esse salmo, ele não está pregando a favor da ociosidade. Não é isso que esse salmo está dizendo, tá? O salmista não está dizendo que você não deva trabalhar duro, que você não deva se esforçar, que você não deva se especializar. Não é isso que ele está dizendo. Inclusive eu sou a favor disso, tá? Eu sou a favor do trabalho duro, eu sou a favor do esforço, eu sou a favor da especialização, eu mesmo faço isso. Então não é contra isso que o salmo está pregando. Esse salmo não está nos orientando a sermos pessoas que não trabalham, a sermos pessoas preguiçosas ou a sermos pessoas vagabundas, tá? Não é isso que o salmo está dizendo. Mas pastor, está dizendo que o Senhor dá aos seus amados o sono. Tem uma outra tradução que diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então eu vou ficar dormindo e Deus vai colocar dinheiro na minha conta. Então eu vou ficar dormindo e Deus vai colocar comida na minha despensa. Você acha que é isso que vai acontecer? Então não é isso que o Salmo está dizendo. Inclusive, porque nós vamos ver que no Salmo 128, ali a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele comerá do trabalho das suas mãos. Então comer do trabalho das suas mãos é bênção de Deus. Inclusive, antes de dar uma mulher para o primeiro homem, Deus já havia dado um trabalho para ele, não é verdade? Antes de criar Eva e dar Eva para Adão, Deus já havia dado um trabalho para Adão. Adão tinha que cultivar, ele tinha que lavrar, ele tinha que cuidar do jardim do Éden. Então todos nós precisamos trabalhar. Inclusive, o livro de Provérbios é um livro que critica severamente a preguiça,
a ociosidade e a vagabundagem. Ali, o autor de Provérbios, ele diz que o preguiçoso vai empobrecer. Diz que o preguiçoso vai passar fome. E o Novo Testamento confirma isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então ele está dizendo, se você não quer trabalhar, se você é preguiçoso, se você é vagabundo, quer viver nas costas dos irmãos da igreja, você não merece nem mesmo comer. Então esse texto, esse versículo 2 do Salmo 128, não está pregando a favor da preguiça, não está pregando a favor da ociosidade. Ficou claro aqui, irmãos? Então o que esse versículo está pregando, pastor Peter? Ele está dizendo que o Senhor dá aos seus amados o sono. Isso significa que você vai dormir em paz. Posso ouvir um amém? Que você não vai perder o sono, que você não ficará estressado, que você não ficará ansioso. Como disse Jesus, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber. São gentios que procuram essas coisas. Vocês não devem ser assim. Então o Salmo está dizendo que Deus vai dar a você o sono. Você vai dormir tranquilo. Você terá descanso. Você vai trabalhar o suficiente e terá os recursos suficientes para viver. Ou seja, você não vai precisar se matar de trabalhar. É isso que ele está dizendo. A crítica desse salmo é contra o trabalho inútil, que é quando você trabalha, se esforça, mas você faz isso na força do seu braço, ou quando o trabalho se torna o centro da tua vida. Então, para algumas pessoas, o trabalho é tudo para elas. A pessoa não tem mais tempo para Deus, não tem tempo para o ministério, não tem tempo para si, não tem tempo para a família. A pessoa vive norteada pelo trabalho. Ganha o mundo e perde a sua alma. Até prospera, porque realmente quando a pessoa se esforça em fazer algo, ela vai prosperar. Mas aí ganha o mundo e perde a sua alma. Como disse Jesus, né? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então hoje, muitos têm se matriculado numa imersão de coach, que é uma imersão de coach satânico, tá? Que é uma imersão que eu vou chamar de GMPA. O que é essa imersão GMPA? É uma imersão que eu vou chamar de ganhe o mundo e perca a alma, né? Então tem muita gente entrando nessa imersão, né? E cuidado, eu sempre falo isso, cuidado com a pregação coach hoje, né? Muitos cristãos aí que vêm ensinando você a prosperar, o método deles é baseado em livros seculares, não na palavra de Deus, tá? Em livros como Os Segredos de uma Mente Milionária, como Pai Rico, Pai Pobre, livros que têm coisas importantes. Não vou dizer que tudo que existe nesses livros é ruim, mas, porém, entretanto, o cristão tem que fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Nós temos que cuidar para que a avareza, a ganância, não entrem em nossos corações. Então muitos trabalham e não tem tempo para mais nada. Como eu falei, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o ministério, não tem tempo para si, não tem tempo para a família. Esse não é o tipo de vida que Deus escolheu para nós. Inclusive Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por amar ao dinheiro, muitos acabam caindo em tentação. Então veja, o amor ao dinheiro. A Bíblia não está falando que é errado ter dinheiro, mas a Bíblia está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é errado você prosperar. A Bíblia não proíbe você de prosperar. Inclusive, esses salmos falam de pessoas que prosperaram em Deus. Porém, a Bíblia é contra a avareza. A Bíblia é contra a idolatria,
que vem através da ganância. Então a Bíblia é contra o amor ao dinheiro, e é contra esse tipo de atitude que o salmista está exortando. Então, se você é esse tipo de pessoa que vive para o trabalho, que o foco é enriquecer, e você não tem tempo para Deus, para o ministério, para você, para a sua família, cuidado. Você pode estar matriculado nessa imersão de coach que eu falei para vocês, GMPA. Ganhe o mundo e perca a sua alma. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, Jesus, ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o reino de Deus é a sua prioridade, o restante acontece de maneira leve, dinâmica, progressiva. Você é abençoado. Então, por exemplo, sempre que me convidam, sempre não, né? Mas quando me convidam, às vezes, para fazer uma palestra, em alguns horários que eu atendo, que eu tenho, né, ali o meu trabalho, muitas vezes eu abro mão dos meus atendimentos para abençoar o pedido, para abençoar o reino de Deus, enfim. Então, em alguns momentos eu faço isso e creio que Deus vai suprir essa minha necessidade. Por quê? Porque eu estou colocando o seu reino em primeiro lugar. Então, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, elas vêm como consequência na sua vida. Você está me entendendo? Então, esse tipo de pregação coach pega você aonde? Na ganância, na avareza. Porque muitas vezes nós estamos aqui desejando, na verdade, ser milionários. Na verdade, o que você tem que fazer é querer agradar a Deus, é cumprir o propósito de Deus. E a prosperidade é uma consequência daqueles que estão fazendo a vontade de Deus, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que andam no seu caminho. Por exemplo, ontem nós tivemos o prazer de conhecer uma amiguinha da Anabela. Aí nós fomos visitá-la, os pais dela nos convidaram para irmos lá, para a Anabela brincar um pouquinho com a amiguinha. Começamos a conversar, nós já sabíamos que eles eram de igreja também. Resumindo a história, conheci um milionário ontem, com certeza, camarada milionário mesmo, ele contando dos negócios dele, enfim. Mas resumindo, a gente ficou quase 3 horas falando de igreja, né? E ele passou por muitas dificuldades, inclusive num período da vida dele, antes de ser cristão, quando ele faliu, ele pensou em se matar. Mas hoje ele tem prosperado demais. Mas você vê que o foco dele não é a prosperidade, o foco dele é o reino de Deus, porque ele prioriza o reino de Deus. Ele também tem prosperado. Então, pessoal, conheci essa pessoa, e essa pessoa ela falou assim para mim: olha, às vezes dentro da nossa denominação nós vamos abrir o trabalho numa cidade. O que a gente faz? A gente aluga o local, a gente compra as cadeiras, a gente compra o som, a gente monta o púlpito, a gente deixa tudo certo para o pastor ir lá e começar a congregação. Então veja, é uma pessoa que coloca o quê? O reino de Deus em primeiro lugar. Ele falou que prometeu comprar uma câmera para a igreja, depois que ele foi ver o preço, foi ver 15 mil reais, né? Aí eu falei: pô, manda uns caras desses aqui para nossa igreja, né? Pô, que benção conhecer pessoas assim. Mas você vê que o foco dele nunca foi ser milionário. O foco dele é o quê? O reino de Deus. Mas Deus tem feito ele prosperar. Vocês estão me entendendo? Então assim é abençoado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, pastor Peter, você está dizendo que todo mundo aqui vai ser milionário? Não, né? Acredito que Deus não tenha esse propósito para todas as pessoas, mas você vai prosperar, você vai ter uma vida bem sucedida, você vai ter uma família fundamentada nos princípios da palavra de Deus, amém? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo ou de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Amém? Agora vamos para os 3 últimos versículos desse salmo. Então, dito isto, vamos para o Salmo 127, do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso,
assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Então agora nós vamos falar aos pais. Amém? Aos pais. Aqui entram as mães também. Então hoje é o nosso dia, né? Hoje é o dia dos pais. E o versículo 3 começa a falar dos filhos. E ali começa dizendo que os filhos são herança. Então diga comigo, filho é herança. Amém? Filho é bênção, irmão. Filho é herança. Filho não é, digamos assim, peso, não é gasto. Hoje a gente vê os casais pensando em ter filhos. Por quê? Não, porque é gasto, né? É muito dinheiro que vai num filho. Irmão, filho é bênção. Filho é herança. Filho é algo que Deus nos dá. É claro que quando você ganha uma herança, vai ter, digamos assim, os gastos com a manutenção dessa herança. Mas a herança é algo que você ganha. Por exemplo, eu tenho herança dos meus pais, né? A casa que eu moro já é parte da minha herança, né? Já entrou como parte da minha herança. É lógico que a partir do momento que virou minha, eu tenho os gastos com a manutenção dessa casa, mas é bênção de Deus. E filhos é algo que Deus te dá como uma herança. Você não trabalha para ter, é um presente. Então é algo que precisa ser valorizado. Nós não podemos ser negligentes com a nossa herança. Então quando você entende que os filhos são dados a você como herança, para que você os crie, para que você os nutra, para que você os ensine a amar a Deus e a viver para Ele, tudo muda na perspectiva da criação dos filhos. Ou seja, eles não são meus, os filhos não são meus, eles são de Deus. Eles foram confiados a mim e eu vou prestar contas a Deus pela maneira que eu cuidei deles. Então é isso que o verso 3 desse salmo está dizendo: os filhos são herança do Senhor. Já o versículo 4 apresenta uma figura militar. O versículo 4 aponta os filhos como flechas. Ali diz: como flechas na mão do guerreiro, do valente, do homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Ou seja, os filhos são como uma flecha nas mãos de um homem poderoso. O que são flechas? Ou o que eram flechas, né? As flechas naquela época, elas eram usadas na guerra, elas eram usadas na caça. E as flechas, elas eram carregadas na aljava. Então o guerreiro colocava as flechas na aljava e ele ia para a batalha, ou ele ia para a caça. Então isso mostra que quem carrega os filhos são os pais. Claro, até uma certa idade. Então até uma certa idade eu vou carregar os meus filhos. Ou seja, eu não posso terceirizar a criação dos meus filhos. Então guarde isso, você que é pai e você que vai ser pai ainda. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos, porque é isso que muitos pais fazem hoje, né? Os pais, eles terceirizam, eles entregam o filho para a escola e acham que a escola tem que educar o filho, né? Quando a escola não resolve, eles trazem, por exemplo, um terapeuta, né? Tem pais que trazem filhos, querem que eu atenda filhos de 4 anos. Falam: não, quem precisa de atendimento são vocês, irmãos, né? Vou atender teu filho de 4 anos. Vocês precisam de atendimento. Vem cá, quem está com eles todo dia é vocês. Vocês acham que eu vou resolver o problema deles? Né? Então tem pai que é assim, quer terceirizar a criação do filho. Não, flecha fica na aljava, o guerreiro carrega a flecha. Então assim também os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Nós não podemos terceirizar a educação da herança do Senhor. Então é sua função, pai, educar os seus filhos, ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor, inculcar neles a palavra de Deus. Inclusive, né, existe um texto em Deuteronômio, onde através de Moisés, Deus diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então veja, Deus está dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todas as nossas forças. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca. E nós temos que falar disso constantemente para os nossos filhos. Assentados em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. É nesse tempo que nós temos que falar para os nossos filhos. Inclusive, essa semana, baseado nesse versículo, chamei a Anabela. Eu disse assim: Anabela, quero explicar para você qual que é o principal mandamento. O principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Você entendeu? Amar a Jesus. Ou seja, você tem que amar a Jesus mais do que eu, mais do que tua mãe, mais do que teu irmão, mais do que a tua própria vida. Comecei a fazer o quê? Inculcar nela essa verdade. Ela foi lá e pegou uma almofadinha dela de Jesus, né, e trouxe assim, exatamente. Só que aí não é Jesus, tive que explicar, né? Isso aí é uma figurinha de Jesus. Mas Jesus que está vivo, ele tem que ser amado em primeiro lugar, porque é isso que a Bíblia ordena, que você inculque essa verdade nos teus filhos. Então aqui nós somos exortados a sermos pais que dedicam tempo para os filhos, que falam da palavra em todo o tempo, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Um pai que ama a Deus em primeiro lugar e que ensina isso para os seus filhos. Isso aponta para pais presentes na vida dos filhos. E essa é a primeira coisa que esse versículo 4 nos ensina: a nós dedicarmos tempo para os nossos filhos, a nós carregarmos os nossos filhos, a nós educarmos os nossos filhos. Amém? A segunda coisa que esse versículo nos ensina é que a flecha, ela precisa ser lançada. Então olha só, o guerreiro, ele carrega a flecha na aljava, certo? Então o pai é responsável por educar o filho, por ensinar o filho. Só que uma hora essa flecha tem que ser usada. O guerreiro não deixa a flecha na aljava a vida inteira. Chega o momento da batalha, chega o momento da caça, que ele precisa lançar a flecha. Ou seja, nós não criamos filhos para nós. Guardem isso, nós criamos filhos para a vida. Por que eu digo isso? Porque tem pais que eles querem manter os filhos sempre perto deles, né? Tem pais que pensam assim: não, eu quero manter os meus filhos perto para sempre. Não, não é assim, não é assim que funciona, tá? Por exemplo, um filho casa, aí o pai faz um puxadinho ali no terreno para o filho, né? Aí outro filho casa, outro puxadinho. Ninguém sai dali, vira um clã, né? Todo mundo junto, todo mundo perto, né? Aí o casal briga, o que acontece? 10 minutos depois, o casal já se resolveu, mas o sogro e a sogra ouviram, né? Aí fica um ano brigado ali com o genro, com a nora. Por quê? Porque se metem na briga do casal. Por isso que está escrito na Bíblia, irmão, e nós não podemos desprezar isso: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então deixará o homem o seu pai e sua mãe. Ou seja, quem casa, quer casa, não é verdade? É melhor você morar numa meia água do que num palacete com seus pais. Filhos são flechas, eles são criados para serem lançados para a vida. Vocês estão me entendendo? Então tem pais cujos filhos são casados, mas eles ainda querem controlar a vida dos filhos, por exemplo, né? Não, tem que soltar os filhos. Você pode até dar conselhos, claro, né? Os pais estão aqui para nos aconselhar, mas nós temos que soltar os filhos, porque eles são flechas. Então essa é uma coisa que esse salmo nos ensina também, que os filhos são como flechas na mão de um valente guerreiro, de um homem poderoso, e as flechas, elas precisam ser lançadas. Amém? A terceira coisa é que você não atira uma flecha ao acaso. Quando o guerreiro vai disparar uma flecha, ele tem um alvo, que é o inimigo, né? Ou quando um caçador, ele vai disparar uma flecha, ele tem um alvo,
que é uma caça. Então, quando você vai disparar a sua flecha, você não atira a sua flecha ao esmo, para qualquer lugar. Não, você precisa ter um alvo certo. Então, assim também nós pais precisamos lançar os nossos filhos para que eles vivam no Senhor. Como diz Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Então é nesse lugar que nós temos que lançar os nossos filhos. Lançar os filhos para o mundo, não é jogar ele no reino das trevas, né? Se vira aí no mundo, não. É lançar eles com o alvo certo. Então eu vou lançar o meu filho, eu vou lançar a minha filha, mas não sem objetivo. Eu tenho que ter um alvo certo. É como aquela tirinha, né? Eu sempre conto essa tirinha quando eu falo sobre namoro, né? Mas é uma tirinha do Charlie Brown. Tirinha é aquela historinha curtinha em quadrinhos, né? Que a gente chama de tirinha. Certa vez eu li uma tirinha do Charlie Brown, onde o Charlie Brown, sabe quem que é o Charlie Brown, não? Aquele personagem do desenho do Snoopy, né? Então o Charlie Brown, ele estava praticando arco e flecha. E o que ele fazia? Ele pegava ali o arco com a flecha e disparava a flecha num muro de tábuas de madeira. E depois que a flecha enfiava ali na tábua, ele ia lá em volta da flecha e pintava o alvo em volta da flecha. Daí ele voltava, disparava outra flecha, ia lá e pintava o alvo em volta da flecha. Aí a amiga dele, a amiga do Charlie Brown, a Lucy, chegou ali e disse: "Ei Charlie, o que você está fazendo?" Ele falou: "Ué, eu estou praticando arco e flecha." E ela começou a observar o jeito que ele fazia, né? Disparava a flecha, depois pintava o alvo. Aí ela olhou para ele e disse assim: "Mas não é assim que se faz. Primeiro você precisa ter o alvo, para depois disparar a flecha." E aí a Lucy, ou melhor, o Charlie Brown olhou para ela e disse assim: "Mas é que desse jeito que eu faço, eu nunca erro o alvo." Né? Ou seja, ele tinha essa desculpa de jogar ou de praticar arco e flecha dessa maneira, com a desculpa de que ele nunca errava o alvo. Só que trazendo para nós, antes de disparar uma flecha, você precisa ter um alvo. Não pense que você vai disparar uma flecha para qualquer lugar e você vai atingir o alvo, não. Você precisa preparar o teu filho, você precisa preparar a tua filha, você precisa ter um alvo claro para que eles sejam certeiros. Então, primeiro você precisa ter o alvo. Dessa forma, não lance os seus filhos ao esmo, mas prepare-os para serem luz nesse mundo de trevas. Amém? Então é isso que esse Salmo 127 nos ensina. Em primeiro lugar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. E Ele nos mostra que os filhos são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão de um guerreiro poderoso, na aljava desse guerreiro. E nós precisamos então lançar os nossos filhos com o alvo certo. Aí vem o Salmo 128, e ele continua falando a respeito de uma família bem-sucedida. E o Salmo 128, versículo 1 diz assim: "Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos." Então, bem-aventurado, feliz, muito feliz aquele que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor, pastor Peter? Temer ao Senhor é respeitá-lo, é honrá-lo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É você obedecer. Então, novamente, aqui um versículo que aponta para a obediência. Então, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso da família está em temer o Senhor e em obedecê-lo. Nisso está o segredo do verdadeiro sucesso, da verdadeira felicidade e da verdadeira prosperidade. E aí o Salmo começa a trazer as consequências de você temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Olha só, então versículo 2, aqui ele fala de trabalho novamente, ó. "Pois comerás", deixa eu tomar uma água aqui que está complicado. "Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás
e te irá bem. Amém? Ou seja, você vai comer do trabalho das tuas mãos. O que é isso? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso daqui. Isso aponta para a integridade, queridos. Ou seja, comer do trabalho das suas mãos mostra que você não precisa procurar atalhos para prosperar. Hoje existem muitos atalhos para a prosperidade, né? E tem pessoas que têm corrido atrás desses atalhos e têm se dado muito mal. Por exemplo, você não vai precisar jogar na loteria para prosperar. Já vou deixar isso bem claro. Se você tem esse costume, não é de Deus. Você não vai precisar jogar no bicho também, né? Não é esse tipo de coisa que você vai precisar fazer. Você não vai precisar fazer uma aposta, né, digamos assim, apostando num time de futebol. Esse tipo de coisa é atalho que você pode pegar para querer enriquecer e prosperar. Não, a Bíblia fala que você vai comer do trabalho das tuas mãos, tá? Eu conheço pessoas que acabaram se dando muito mal nessa ganância de prosperar, de ganhar dinheiro fácil, né? Entraram nessas questões de, enfim, que envolve até certo ponto investimento, de trader, esse tipo de coisa, só que sem conhecimento, sem estudo, né? Se a pessoa tivesse estudado, perseverado, se dedicado, né? Mas entrou na empolgação, na ganância, perdeu milhares de reais, né? Conheço pessoas que nesses joguinhos de internet, né, que te dão um bônus financeiro, perderam milhares de reais também, né? Por quê? Porque não entenderam que não se prospera dessa maneira em Deus. Em Deus você prospera através do trabalho das tuas mãos. Posso ouvir um amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai ser feliz, tudo irá bem. Ele vai comer do trabalho das suas mãos. Então Deus vai te sustentar através do teu trabalho. Você deve comer do fruto do teu trabalho. E isso fará de você feliz, mesmo que você não seja rico. E como eu falei, não é isso que o Salmo promete, que você seja um milionário, mas você vai ter sustento, você será feliz e você dormirá com a consciência tranquila. Então é isso que o Salmo 128 começa a nos ensinar, que você vai comer do trabalho das tuas mãos. Essa é uma das consequências de você temer a Deus, de você andar nos seus caminhos. Aí no verso 3, nós temos uma outra consequência. Olha só o que diz, verso 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Então olha que coisa tremenda, né? O salmista promete, né? Deus, na verdade, através do salmista, promete que se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, primeiro, você vai comer do trabalho das tuas mãos. Segundo, a tua mulher, então olha que homem, pai, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. O que é isso, pastor Peter? O que é videira frutífera? O que a videira produz, irmãos? Quem sabe aí? Você sabe, né? A videira produz uva. A uva é, em primeiro lugar, um fruto delicioso. Não sei se você concorda comigo. Nossa, eu gosto demais de uva, né? Além disso, é um fruto precioso, até certo ponto caro, né? Não tanto, mas até certo ponto caro. Então a uva, ela é a matéria-prima para a produção do quê? Do vinho. E o vinho na Bíblia é um símbolo, é uma figura do quê? De alegria. É isso que diz o Salmo 134, versículo 15, que o vinho alegra o coração do homem. Então o que o salmista está dizendo aqui? O salmista está dizendo que a esposa do homem que teme ao Senhor vai ser como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Uma videira frutífera, alguém que vai trazer o quê? Alegria. Agora preste atenção, queridos. Uma videira frutífera, ela precisa em primeiro lugar ser cultivada, não é verdade? Alguém aqui tem videira ou não? Já plantou videira? Eu tenho lá na minha casa, né? Eu sou neto de viticultor, né? Então sou neto de italiano. E meu avô era produtor de uva, né? E produtor de vinho também. E eu resolvi, minha mãe me deu
2 mudinhas de uva e eu plantei lá em casa, né? Inclusive fiz a poda esse ano e já está brotando. Então espero que esse ano ela produza os primeiros cachos de uva. Então uma videira frutífera, em primeiro lugar, ela precisa ser cultivada. Em segundo lugar, ela precisa ser podada, né? Se você não poda a uva, ela não dá fruto. Ou seja, o marido que teme ao Senhor é aquele marido que vai cuidar da esposa, é aquele marido que vai nutrir a esposa, é aquele marido que vai podar a esposa naquilo que for preciso. E ele vai ter o quê? Uma videira frutífera ao lado da sua casa. Amém? Então é assim que nós devemos proceder para com as nossas esposas. E essa é a promessa de Deus para você, homem. O homem que teme ao Senhor, o homem que anda nos caminhos do Senhor, em primeiro lugar, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Em segundo lugar, ele vai ter uma esposa que vai trazer alegria para ele, porque vai ser como uma videira frutífera aos lados ou do lado da sua casa. Mas não para por aí. Diz também que os filhos serão como rebentos de oliveira, como plantas de oliveira ao lado ou ao redor da sua mesa. O que é a oliveira? Vamos pensar aqui. Antes de falar sobre a oliveira, eu quero dizer que a oliveira é uma das árvores, digamos assim, é uma das plantas mais longevas que existem. Elas vivem centenas de anos. Inclusive, se você for para Jerusalém, existe ali no Monte das Oliveiras, oliveiras que os judeus dizem ser da época de Jesus. Então imagine, oliveiras que estão lá há milhares de anos. Ou seja, é uma árvore que dura por muito tempo. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso. Mas a oliveira produz o quê? Ela produz a azeitona. E através da azeitona nós temos o azeite. E o azeite fala do quê? O azeite fala de unção. O azeite fala de cura. O azeite fala de tempero. Ou seja, é algo precioso também. Também é algo até certo ponto caro. Então o que o salmista está dizendo é que o homem que teme ao Senhor será abençoado, em primeiro lugar com o seu trabalho, em segundo lugar com uma esposa que vai trazer muita alegria, e em terceiro lugar com filhos que vão ser bênção, com filhos que vão ser ungidos, com filhos que vão trazer graça para essa família. Agora veja só, os filhos, eles são como rebentos de oliveira, onde? Ao redor da mesa. Ao redor do quê? Da mesa do homem que teme ao Senhor. E aqui eu quero falar um pouquinho da mesa. Por quê? Porque a mesa fala de comunhão. A mesa fala de conexão. A mesa fala de olho no olho, não é verdade? Quando você quer, por exemplo, ter comunhão com alguém, você convida a pessoa para vir na sua casa e você senta onde? Na mesa, não é verdade? Ontem, quando nós fomos ali na casa desse casal aí dos pais da amiguinha da Anabela, nós chegamos, eles já puxaram, nós sentamos, ficamos 3 horas sentados aonde? Na mesa. Rolou o quê? Chimarrão em primeiro lugar, depois café, né? Comida, e a conversa só parou porque a gente se levantou mesmo, senão a gente estava lá até agora, né? Então comunhão ao redor da mesa. Então os filhos, eles são como rebentos de oliveira ao redor da nossa mesa. Eu me lembro que há anos atrás, conversando com um irmão que frequentava aqui a igreja, ele disse para mim que na época ele não tinha uma mesa na casa dele. Falei, como assim, cara? Você não tem mesa na tua casa? Não, a gente não tem mesa, cara. Aí ele adquiriu uma mesa. Então mesa é um dos lugares mais importantes da nossa casa. Infelizmente hoje, muitas famílias não valorizam esse tempo de mesa. Cada um faz o prato, vai para o seu quarto, come num canto, na frente da TV, ou até come na mesa, mas com o celular na mão. Não, nós precisamos valorizar essa bênção que é a comunhão familiar. Então os filhos, eles são como plantas ou como rebentos de oliveira ao redor da nossa mesa. Então presta atenção aqui, ó, pai e mãe. Se você não tem valorizado o tempo de mesa com
com a sua família, volte. Porque aqui nesse salmo, os filhos eles estão ao redor da mesa. Então veja como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Então começa com você, homem. Quantos homens temos aqui? Quantos sacerdotes nós temos aqui nos lares? Então é com você que começa, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele vai ser feliz, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ter uma mulher como videira frutífera aos lados da sua casa, e ele vai ter filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu não aceito nada menos do que isso, irmãos, né? E eu não fico só declarando isso. O que eu faço? Eu temo a Deus. Eu busco conhecer os princípios da palavra. Eu busco viver os princípios da palavra de Deus. E Deus me abençoa. Deus me abençoa. É assim, olha o que o versículo 4 desse salmo diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja como a palavra de Deus é simples. É simples. Tema a Deus, reverencie Deus, honre a Deus, ande nos caminhos de Deus e você será abençoado. Ou seja, quem teme ao Senhor não tem o que temer. Amém? Se você teme a Deus, você não vai ter medo de mais nada, porque Deus vai te abençoar. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E para finalizar, versículos 5 e 6 do Salmo 128, diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Então aqui está falando de netos. Então você vai ser abençoado e você vai ver os filhos dos teus filhos. Ou seja, você vai conviver com os teus netos. Inclusive alguém já disse que os netos são a sobremesa da vida. Os avós aí digam para mim se é verdade ou não, né? Porque a gente vê que os vovôs eles ficam babando para os netinhos, né? Essa que é a verdade. Então vai chegar a minha vez de ser um avô, né? E eu vou ver os filhos dos meus filhos, se Deus quiser. Então essa é a promessa, que você verá os seus netos e que você será feliz. Então essa é a bênção sobre aquele que teme ao Senhor. A bênção não é só sobre mim, a bênção é sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus filhos e sobre os meus netos. Agora, claro, é verdade que não existe família perfeita, mas o que esses salmos mostram é que existe um mapa, existe um caminho para você ter uma família de sucesso, para você ser bem-sucedido na sua vida, no seu casamento e na sua família, para que você possa gozar das bênçãos de Deus na sua vida familiar. Amém? E é sobre isso que nós queremos orar hoje. Queremos orar aí mais uma vez sobre os sacerdotes, né? Sobre os homens. Queremos que os homens hoje entreguem a edificação das suas casas ao Senhor. Amém? Quero orar por você, talvez que está aqui e você caiu na tentação de que a vida é trabalho e de que você tem que viver exclusivamente para trabalhar. Não é dessa maneira que você vai prosperar. Você precisa ser um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem, como eu falei aqui, que tem uma esposa como videira frutífera ao redor da sua casa e filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.